nesse embalo aí do nosso potencial do agro, que é pop, mais brabo ainda, que nós somos o celeiro do mundo, eu acho que a gente está diante, pessoal, da primeira vez que possivelmente 2 goianos vão se reunir e não é para formar uma dupla sertaneja. Vocês vão entender o porquê nesse exato momento, que agora sim com precisão. Estamos de volta para todos os ouvidos atentos de todo mundo nos acompanhando também pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, a todo vapor, e para repercutir talvez a primeira vez que 2 goianos vão se reunir e não para criar uma nova dupla sertaneja. Talvez, vamos ver. Isso porque Gustavo Lima, o embaixador do sertanejo, está levando as coisas bem a sério, desde que anunciou o seu desejo pela presidência da República Federativa do Brasil. E olha, ele já se reuniu com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. E há quem diga que a articulação é para que o cantor desista da ideia da presidência e até mesmo do Senado por Goiás e se candidate ao governo goiano na sequência. Olha aí, já começou todo tipo de especulação, mas quem sabe possa formar ali uma dupla aí sim, puro sangue de outsiders, diretamente de Goiás, com ninguém mais, ninguém menos que Pablo Marçal, que não larga o osso, e pelo contrário, ele tenta atrair o cantor para formar uma chapa presidencial com o influenciador, empresário, enfim, fica... Eu quero muito ouvir, vou parar por aqui porque o buffet está servido, meus amigos. André, eu vou ter que te corrigir com muita dor no coração. Lá vem. O Gustavo Lima não é goiano, ele é mineiro. Olegário. Ah, bom, mas ele fincou raiz. Não, lá. ele ficou. Eu sou entusiasta que ele se tornou goiano. Ele é cidadão de Goiânia. Pronto. E ele teve essa mudança, mas infelizmente ele não nasceu na terra do piqui. Mas aí é preciosismo teu, mas você tá certo. Para além aqui dessa questão de origens dessas figuras, 2026 já começou animado, né, pessoal? Inclusive já está em pesquisa saindo, a gente já vai trazer o levantamento da Paraná Pesquisas, saiu hoje de manhã, inclusive, já está aí criando aquele burburinho clássico, com quase mais de 600 dias até o pleito em 2026, só que a gente já começou aqui. Mano Ferreira. Pois é, eu acho que tem alguns aspectos interessantes para a gente discutir. O primeiro apesar de não ser goiano, não há dúvidas de que Gustavo Lima representa, a imagem dele representa em muito o modo de vida do agro brasileiro, né? E eu diria que com o crescimento da relevância do agro no Brasil e na cultura brasileira, uma hora nós teremos um presidente que vem desse segmento da sociedade. Temos aí no pleito figuras que, de formas diferentes, acabam representando uma conexão com esta população. Estou falando do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é, digamos assim, um político histórico do agro brasileiro, desde os anos 80, ligado a essa área, e aí tem uma vasta carreira política, muitos anos como senador, muitos anos como governador de Goiás, então alguém experiente nessa seara. Nós temos um nome como, por exemplo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que também é ligado ao agro, né? Também tem uma origem da... Pontuou bem nessa pesquisa que a gente já vai estar trazendo já. Exatamente. Nós temos o próprio Pablo Marçal, que se conecta com essa população, apesar de ter um tipo de atividade da economia digital, que é completamente diferente do agro, e o próprio Gustavo Lima. Em algum momento, na minha visão, essa corrida ela vai estreitar. Eu acho muito pouco provável que nós tenhamos os 4 como candidatos à presidência. É provável que esse caminho se estreite, mas acho que esse segmento da população, em algum momento, vai estar representado na disputa. Claro que vai afunilar, mas esse é o momento de todo mundo, enfim, se lançar no tabuleiro e ver qual peça fica de pé rumo às decisões partidárias. Mas, PP, para quem não viu, o PP teve um momento assim de popstar nas redes sociais na semana passada. Ele, na dele, tranquilo, sereno, foi lá e postou na sua rede social um comentário certeiro, provocador ali, avalizando a possibilidade do Gustavo Lima se lançar como candidato, postulante à presidência. E, do nada, o próprio embaixador do sertanejo foi lá e aceitou o collab que o PP mandou para ele de forma despretensiosa. E o PP acabou ganhando de presente um vídeo com milhões e milhões de views e um engajamento estratosférico. Eu acho que só com esse gesto o Gustavo Lima já conquistou o coração peludo do nosso PP. É ou não é? A humildade, né? PP já tá fazendo o G. Faz o G. Aqui, ó.
Já está fazendo G aí, o PP? Marinho, eu te falo uma coisa, eu sou um entusiasta quando eu vejo uma pessoa fora do espectro político querendo entrar na política. É uma coisa que eu fico extremamente incomodado, é ter que ir votar e ter as mesmas opções que eu tinha em 89, em 94, né? Então, ou seja, eu gosto dessas possibilidades, né? Aumentar as possibilidades de opções, né, do eleitor em geral. Então eu vejo com bons olhos o Marçal colocar sua candidatura para presidente, o Gustavo Lima colocar sua candidatura para presidente. Claro que os dois disputam o mesmo público, teoricamente, né? Então é óbvio que uma chapa entre que Gustavo Lima saia de forma autônoma ao Marçal, os dois vão ter um fôlego, né, muito menor do que teria estando juntos os dois, né? Mas é bom que tenha mais opções. Eu espero que tenha também mais opções do espectro progressista de esquerda, né? Opa. Que, infelizmente, não tem. Então, eu invejo o pessoal da direita que olha o cardápio que vai ser servido, né, daqui a 2 anos, né? Um pouquinho mais de 1 ano, né? E tem muito mais opção do que o pobre eleitor de esquerda tradicionalmente, que vai ter só uma condição, uma opção para poder votar em 2026. Não me surpreenderia se PT lançasse a Anitta para tentar contrapor esse avanço aí do Brasil Central. Mas, de qualquer modo, meu caro PP, sabe quem concorda contigo? Ele que é uma espécie de guru, cupincha do nosso PP, que é o Repare Bem Ciro Gomes, que disse nos últimos dias, foi perguntado, foi instado a comentar sobre essa baboseira, e disse, se Lula e Bolsonaro foram presidente, por que o Gustavo Lima não pode? Por que não pode? Ele disse isso. Não sei se vocês viram. Então, o tetracandidato Ciro Gomes, eterno candidato, foi em 94, 2002, 2018, 2022, profundo conhecedor do Brasil, por mais que você possa discordar dele, disse que já embarcou nessa tese igual do PP. Por que não? Aconteceu antes, improbabilidades, né? Candidatos improváveis é a regra daqueles que realmente conseguem chegar nessa cadeira cheia de espinhos, que é a cadeira do Palácio do Planalto. Mas olha só, pessoal, a primeira pesquisa, assim, séria, aqui em 2025, já ali medindo as possibilidades políticas rumo a 2026, sobre a corrida à presidência, foi da Paraná Pesquisas, saiu hoje mais cedo, está fresquinha do forno, e o cenário está acirradíssimo. Ninguém melhor que a nossa Bia Manfredini para trazer todos os detalhes para a gente nesse exato momento. Bia, a palavra é sua, traz aqui para a gente os diferentes cenários que foram testados, espontânea e também a nossa estimulada. Enfim, conta para nós. Oi, Marinho. Bom dia para você e para todo mundo aí no estúdio do Morning Show. Vamos destrinchar um pouco dessa pesquisa, né, que foi realizada agora no início de janeiro, entre os dias 7 e 10, com mais de 2.000 entrevistados pessoalmente em todos os estados do país, também no Distrito Federal, em mais de 160 municípios, e que é importante dizer, tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente vai começar, então, mostrando para vocês alguns cenários de pesquisas estimuladas. Em um primeiro cenário em que nós temos a presença de 2 players bem importantes, né, o atual presidente Lula e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante frisar, antes da gente falar os números, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível neste momento, mas mesmo assim aparece nessa pesquisa estimulada de intenção de voto para a presidência da República em 2026. Então, nesse primeiro cenário de pesquisa estimulada, nós temos Lula numericamente à frente, com 34% das intenções de voto, seguidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com 33,9% das intenções. Claro que numericamente Lula está à frente, mas nesse cenário a gente tem os dois empatados dentro da margem de erro. Depois, atrás de Bolsonaro, temos Ciro Gomes, com 11,3% das intenções de voto. Esse é um cenário em que temos Pablo Marçal, do PRTB, com 6,1% das intenções de voto. Ele que já disse, né, recentemente, na semana passada, que vai se candidatar em 2026, então aparece nessa estimulada. Também Ronaldo Caiado, com 4,7%. Hélder Barbalho, com 1,2%. Nesse primeiro cenário, os que não sabem ou não responderam são 3,3% e os que disseram que não votariam em ninguém, em branco ou anulariam, são 5,6%.
Ainda nas pesquisas estimuladas, a gente tem um outro cenário em que não temos, então, a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como eu disse, está inelegível, e temos Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, no lugar dele, que é uma possibilidade, né? E aí, então, quando a gente tem essa troca, nós temos Lula ainda em primeiro lugar, com 34,5% das intenções de voto. Michele Bolsonaro em seguida, com 20,7%. Ciro Gomes, com 12,9%. Pablo Marçal, com 11,5%. Ronaldo Caiado, com 6,6%. Hélder Barbalho, com 1,6%. Nessa pesquisa, os que não sabem ou não responderam são 3,8% e os que votariam em branco ou anulariam, 8,4%. Depois nós temos um outro cenário, também sem Bolsonaro, dessa vez também sem Michele Bolsonaro, mas a gente tem a colocação ali do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é visto como uma das grandes possibilidades da direita para 2026. Ao lado de outros nomes que já vêm aparecendo nessa pesquisa, como Caiado e Hélder Barbalho, por exemplo. Então, nesse cenário, a gente também tem Lula na frente, com 35,2% das intenções de voto, seguido do governador Tarcísio de Freitas, com 25,3%, Ciro Gomes, com 15,2%, Ronaldo Caiado, 7,4%, Hélder Barbalho, 1,8%, os que não sabem ou não responderam, 4,3%, e os que votariam em branco ou anulariam, 10,9%. Depois nós temos mais um cenário ainda de pesquisas estimuladas, aí também sem Tarcísio, sem Michele, sem Bolsonaro, mas com a colocação de um outro player importante aí da direita que aparece, né, é muito falado nessas pesquisas de intenção também, e entre o próprio bafafá aí das autoridades, que é a figura de Ratinho Júnior, governador do Paraná. Então, nesse cenário, com essa mudança, a gente tem Lula ainda em primeiro, com 34,9% das intenções de voto, Ciro Gomes depois com 17,3%, Ratinho Júnior com 15,9%, Ronaldo Caiado 11%, Hélder Barbalho 2%, os que não sabem ou não responderam 4,3% e os que não votariam em ninguém 14,6%. Por fim, a gente mostra um último cenário para vocês, lembrando que todos esses são cenários de pesquisas estimuladas, ou seja, aqueles em que os nomes são apresentados aos eleitores, né, à população, na hora de escolher, e também que são cenários de primeiro turno. E nesse cenário a gente tem uma mudança que não tinha ocorrido nos outros ainda. A gente tem Fernando Haddad no lugar de Lula, né, em caso que Lula não disputasse aí uma reeleição. Nesse caso, então, com Fernando Haddad como player da esquerda no lugar de Lula, a gente tem Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ali em primeiro lugar nas intenções de voto, com 26,6%, seguido de Ciro Gomes, com 23,7% das intenções de voto, Fernando Haddad, com 18,1%, Ronaldo Caiado, com 8,4%, Hélder Barbalho, com 2,8%. Nesse caso, Marinho, os que não sabem ou não responderam são 4,9% e os que não disseram em quem votariam ou votariam em branco ou anulariam são 15,6%. Meus amigos, foi dada a largada, famoso autoriza o árbitro. Ainda falta algo em torno de 600 dias até o pleito de 2026, mas já estamos aqui a todo vapor especulando os diferentes cenários. É irresistível, vamos ser sinceros aqui. Obrigado demais, Bia, pela precisão aí nos números, e a gente volta com você ao longo da semana. Meus amigos, o buffet aqui está servido para os três, e alguns dados aí que, pelo menos para fomentar uma discussão e projetar os cenários, realmente dá para a gente se divertir aqui, e alguns números saltam aos olhos. A performance de Ratinho Júnior, ainda superando a performance de Caiado, que foi testada no cenário. Impressionante como, repare bem, Ciro Gomes está ali, também ali, seja em segundo, seja em terceiro, ele que teve um desempenho bem aquém do esperado em 2022, mostrando uma resiliência surpreendente. Acho que talvez pela falta de quadros na esquerda, né, Pepe? Não, exatamente, né? Você vê, por exemplo... Essa pesquisa mostra claramente o seguinte, né? Que nada mudou em relação à eleição passada. Né? Infelizmente, numa eleição entre Lula
e o Bolsonaro, vai ficar polarizado entre os dois mesmo, né? Inclusive, claro, Michele Bolsonaro, se entrar, vai ficar polarizado entre Lula e Michele Bolsonaro, mesmo Michele Bolsonaro tendo menos voto do que o Bolsonaro. E mostra claramente que quando os dois saem da disputa, né, como esse último cenário aí, abre margem para outras pessoas surgirem, né, como Tarcísio de Freitas, como o Ronaldo Caiado. Quase o próprio, zero jogo, né? O próprio Ciro Gomes, quase zero jogo. Você vê, por exemplo, o Tarcísio tem 26%, o Ciro tem 23%, não é? Haddad tem 18%. Eu espero muito mais que seja esse último cenário aqui, sem o Bolsonaro e Lula, as próximas eleições, do que o cenário polarizado com a eleição entre os dois candidatos. Eu espero também que a gente tenha a oportunidade de debater os projetos de cada um para o país, né? Mais do que o nome e a personalidade de cada um deles. E me dá alguma esperança ver esses cenários onde, por exemplo, governadores bem avaliados, que têm feito um bom trabalho, como Ratinho Júnior, acabam se destacando, tendo tanto Caiado como Ratinho Júnior, por exemplo, muito mais intenções de voto do que Paulo Marçal, que saiu da última eleição. Tinha gente que achava que o Marçal era o novo popstar, o novo rei, que ganharia qualquer eleição que entrasse, sequer foi para o segundo turno. E se mostra agora muito atrás de outros nomes que são mais testados. Eu acho que é importante para o eleitor que amadureça a sua tomada de decisão, refletindo sobre o histórico de cada candidato, a capacidade de gestão de cada candidato e os projetos concretos de cada candidato para o país. Isso importa muito mais do que a personalidade ou o desempenho no TikTok. PP foi muito feliz, né, de assim dizer que são figurinhas bem carimbadas, né? Vários personagens aí desde 89 figurando aí nessa corrida, né, nesse páreo presidencial brasileiro. Alguns deles tentando se socorrer na história, né? Você tem grandes figuras históricas que perderam várias eleições até chegarem ao seu momento de consagração tarde na vida política. Abraham Lincoln nos Estados Unidos, até se eleger presidente. Winston Churchill, até se eleger primeiro-ministro, perdeu várias vezes. François Mitterrand, que o Ciro sempre cita, na França, perdeu 6 vezes até ser presidente. O presidente Lula, que está aí no seu terceiro mandato, também perdeu em 89, 94, 98. Então, realmente, tudo é possível. Não, tudo é possível e essa pesquisa ela mostra que os nomes estão disponíveis, mas que a esquerda ela tem uma carência hoje de lideranças. E por que eu falo isso? Porque apesar do Ciro estar pontuando até melhor do que o Fernando Haddad e que o governador do Pará, né? Toda a lógica que se circunda do lado dele é uma lógica de que ele tem oferecido críticas duras à esquerda brasileira. Então tem até dificuldade de vê-lo hoje como um nome da esquerda. E o que é interessante, André, nessa pesquisa eles também avaliaram a situação de uma pesquisa estimulada no segundo turno, que é o 10º cenário da pesquisa. E nessa situação eles colocaram os nomes de segundo turno como Jair Bolsonaro, que neste momento, segundo nossa legislação, está inelegível, e Lula. E a diferença, quem ficou à frente, foi o Jair Bolsonaro com 45,7% e o Lula com 42,2%. Eles colocaram mais 2 cenários, direita versus Lula, assim, com a Michele Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. Nesses 2 outros cenários, o presidente Lula aparece à frente com 43%, mas por uma diferença muito, mas muito pequena para nomes que não têm todo esse aspecto nacional ainda. Para Michele Bolsonaro, a diferença é de menos de 1%, na verdade. Então, isso passa uma mensagem forte também para a população em relação à própria aprovação do governo atual.